Revisão final concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Olá, concurseiro e concurseira de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Revisão Final Concursos. Eu sou Milton Santos e hoje continuamos nossa série especial para o Concurso Nacional Unificado, o CNU. É isso mesmo, Milton. E o tema de hoje, minha gente, é de uma importância danada. Eu sou a Carolina de Jesus e vamos mergulhar em diversidade e inclusão na sociedade. Um assunto que não é só sobre justiça social, mas que está sendo cobrado de forma técnica e aprofundada nos editais. Com certeza, Carol. Hoje, nesta primeira parte, vamos entender o que é o direito antidiscriminatório, as ações afirmativas e o conceito-chave de interseccionalidade. Depois, vamos passar pelos desafios territoriais, a política para pessoas em situação de rua e as diversidades de gênero, cultural e étnico-racial. É muito conteúdo, mas vamos com calma, explicando cada detalhe. Peguem o caderno, o café, que a revisão de hoje é para abrir a mente e garantir pontos preciosos. Bora lá? Bloco 1. Direito antidiscriminatório e interseccionalidade. Carol, para começar, a gente precisa entender o que é o direito antidiscriminatório. O que a gente pode dizer sobre ele? Então, Milton, de forma simples, o direito antidiscriminatório é o conjunto de medidas, tanto na Constituição quanto nas leis, que busca proibir condutas discriminatórias e, ao mesmo tempo, implementar políticas de discriminação positiva para promover a igualdade material de grupos vulneráveis. É um direito que está totalmente ligado à dignidade da pessoa humana. E é bom lembrar a diferença entre preconceito e discriminação, né, Carol? O preconceito é o juízo mental, a ideia. Já a discriminação é a materialização desse preconceito, a ação ou a omissão que exclui ou prejudica alguém. Exatamente. E para combater a discriminação surgem as ações afirmativas, que são políticas públicas e privadas para corrigir desigualdades históricas e promover a igualdade de oportunidades, como as cotas raciais e para pessoas com deficiência. E tudo isso nos leva ao conceito central deste bloco, Carol: interseccionalidade. Que palavra bonita! Mas o que ela significa? O termo foi criado pela jurista Kimberlé Crenshaw, em 1989, e se refere à interação ou sobreposição de diferentes fatores sociais, como raça, gênero, classe, sexualidade, que definem a identidade de uma pessoa e impactam sua vida. A ideia é que a opressão não vem de um único fator, mas da combinação deles. Uma mulher negra com deficiência, por exemplo, enfrenta uma discriminação que é a soma de machismo, racismo e capacitismo. Vamos resolver uma questão? As ações afirmativas são políticas que visam promover a igualdade material. Assinale a alternativa que descreve corretamente sua natureza e objetivo. Opção A. São exclusivamente políticas privadas de caráter voluntário para combater a discriminação futura. Opção B. São um conjunto de políticas públicas e privadas para corrigir desigualdades e combater a discriminação, podendo ter caráter compulsório, facultativo ou voluntário. Opção C. São medidas que se limitam a garantir a igualdade formal perante a lei, sem intervir nas desigualdades sociais existentes. Opção D. Focam apenas no combate à discriminação racial, não abrangendo questões de gênero ou de pessoas com deficiência. Opção E. Implicam sempre em um comportamento omissivo do Estado, que deixa de interferir nas relações sociais. A alternativa correta é a opção B. As ações afirmativas são um conjunto de políticas públicas e privadas, podem ser compulsórias, facultativas ou voluntárias, e visam combater a discriminação e corrigir os efeitos da discriminação praticada no passado, implicando sempre em um comportamento ativo. Bloco 2. Desafios territoriais e pessoas em situação de rua. Carol, nosso material agora entra nos desafios territoriais. A urbanização acelerada no Brasil, especialmente após a Revolução Industrial, criou um contraste enorme nas cidades, a chamada relação centro-periferia. E esse fenômeno, Milton, é chamado de segregação socioespacial.
Não é só a diferença de moradia, mas a falta de acesso a serviços básicos como transporte, saúde e educação para a população de baixa renda, que muitas vezes vive nas periferias. E um dos grupos mais afetados por essa desigualdade são as pessoas em situação de rua. O Decreto número 7053 de 2009 instituiu a Política Nacional para essa população, e a definição que ele traz é muito importante para provas. Com certeza, o decreto define a população em situação de rua como um grupo heterogêneo que tem, em comum, a pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. São pessoas que utilizam os logradouros públicos ou unidades de acolhimento como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente. E uma política para essa população, Carola, tem princípios muito claros, né? Sim, Milton. Além da igualdade e equidade, os princípios são o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização da vida e da cidadania, o atendimento humanizado e o respeito às diferenças de origem, raça, idade, gênero, etc. Vamos a mais uma questão. Julgue. De acordo com o Decreto número 7053/2009, considera-se população em situação de rua apenas o grupo de pessoas que utiliza os logradouros públicos como espaço de moradia de forma permanente, excluindo-se aqueles que pernoitam em unidades de acolhimento temporário. Certo ou errado? Assertiva errada. O parágrafo único do artigo 1º do decreto é explícito ao incluir na definição tanto quem utiliza os logradouros de forma temporária ou permanente, quanto quem utiliza as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Bloco 3. Diversidade de sexo, gênero e sexualidade. Milton, agora vamos entrar em um tema que o CNU deu muito destaque: a diversidade de sexo, gênero e sexualidade. É fundamental entender as decisões do STF sobre isso. Sem dúvida, Carol. O STF tem tido um papel protagonista aqui. Por exemplo, na ADPF 457, o Supremo decidiu que é inconstitucional uma lei municipal proibir a divulgação de material com referência à ideologia de gênero nas escolas. A Corte entendeu que isso viola a competência da União para legislar sobre diretrizes da educação e fere a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias. E na ADI 4275, Milton, um marco importantíssimo. O STF reconheceu às pessoas trans o direito à alteração do nome e do gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização ou de autorização judicial. O Estado deve apenas reconhecer o gênero com o qual a pessoa se identifica. Outra decisão fundamental foi na ADI 5543, que declarou inconstitucional a norma da Anvisa que proibia a doação de sangue por homens homossexuais. O STF entendeu que a restrição era discriminatória, pois se baseava em grupos e não em condutas de risco. E não podemos esquecer que na ADO 26, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia nos tipos penais da Lei de Combate ao Racismo, criminalizando essas condutas. Vamos ver como isso é cobrado. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, STF, em matéria de diversidade de sexo e gênero, opção A. Alteração de nome e gênero no registro civil por pessoas transgênero depende obrigatoriamente da realização prévia de cirurgia de transgenitalização ou de autorização judicial. Opção B. Leis municipais que proíbem a discussão de temas relacionados a gênero em escolas são constitucionais, com base na autonomia municipal para legislar sobre educação. Opção C. A restrição à doação de sangue por homens homossexuais foi considerada constitucional por se basear em critérios técnicos de saúde pública. Opção D. O STF decidiu que o Estado tem o papel de constituir o gênero da pessoa, devendo a autodeclaração ser confirmada por laudo psicológico. Opção E. A Corte enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes previstos na Lei de Racismo em razão da omissão do Congresso Nacional em legislar sobre o tema. A alternativa correta é a opção E.
todas as outras estão erradas. A opção A e a opção D contrariam a decisão na ADI 4275. A opção B contraria a decisão na ADPF 457. E a opção C contraria a decisão na ADI 5543. Bloco 4. Diversidade cultural e étnico-racial. Para fechar essa primeira parte, Carol, vamos falar de diversidade cultural e étnico-racial. Qual a diferença entre diversidade e inclusão? Boa pergunta, Milton. Diversidade é o respeito às várias características que as pessoas de um grupo possuem. Inclusão é a ação de prevenir práticas que discriminem parte desse grupo. E a cultura, como podemos definir? Cultura é o conjunto de costumes, tradições, línguas e símbolos de um povo, transmitidos entre gerações. No Brasil, essa diversidade é imensa. E para entendê-la, precisamos diferenciar etnocentrismo, que é julgar outras culturas com base na sua própria, do relativismo cultural, que prega que toda cultura deve ser compreendida em seus próprios termos. E os conceitos de gênero, raça e etnia? É fundamental não confundir. Gênero é uma construção social e histórica sobre o feminino e o masculino, que vai além do sexo biológico. Raça está ligada ao aspecto biológico, a características físicas hereditárias. E etnia é um conceito mais amplo, que engloba aspectos biológicos, mas também culturais, de origem, língua e costumes de um povo. E o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288 de 2010, é a grande norma sobre o tema. Ele tem como objetivo garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e o combate à discriminação. Uma de suas diretrizes é o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Por exemplo, ele torna obrigatório, em todas as escolas de ensino fundamental e médio, o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Última questão do episódio. Julgue. O conceito de etnia refere-se exclusivamente às características biológicas e fenotípicas de um grupo de indivíduos, sendo sinônimo do conceito de raça. Certo ou errado? Assertiva errada. A raça está relacionada ao aspecto biológico, enquanto a etnia é um conceito mais amplo, que leva em conta não apenas a biologia, mas também aspectos culturais, de origem, língua e costumes de um povo. E assim, fechamos essa primeira parte densa e essencial sobre diversidade e inclusão para o CNU. Passamos por conceitos que são novidade em muitos editais e que com certeza serão cobrados. Com certeza, Carol. A dica de ouro é: foque nos conceitos. Saber diferenciar preconceito de discriminação, discriminação direta de indireta e, principalmente, gênero, raça e etnia é o que vai te dar a base para entender toda a matéria. Exatamente. Na segunda parte, vamos aprofundar em outros grupos e políticas. Esperamos que este episódio tenha ajudado. Se gostou, siga nosso podcast, compartilhe com seus colegas e nos envie sugestões. Foco total no CNU e até a próxima! Revisão final concursos. O ponto final na sua preparação.